Salve tricolores progressistas, tricolores antifascistas, torcedores de outros clubes. Aqui é o Denis, do Bloco Tricolor Antifa, e hoje nós vamos falar sobre o futebol masculino, o futebol feminino e o basquete do São Paulo, certo? Então, antes de começar, peço para você já clicar no joinha aí do vídeo, né? Curta o vídeo e comentem, compartilhem também. Sigam a gente nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Threads, né? Para quem não é inscrito do canal, se inscreva aí no canal do Bloco Tricolor Antifa. A gente vai sempre estar falando sobre o futebol e sobre política também, certo? Então, para começar, galera, semana desastrosa do São Paulo, né? São Paulo perdeu um primeiro tempo irreconhecível pela Sul-Americana, né, contra a LDU, perdeu de 2-1, e ontem o São Paulo perdeu pro América Mineiro, né, o lanterna do Brasileirão, com 1 a menos conseguiu ganhar do São Paulo, né? São Paulo com um time repleto de reservas, né, que teve muita posse de bola, como vem sendo aí a temporada do São Paulo, mas não houve profundidade, né, não houve intensidade sem os titulares. São Paulo ainda melhorou, né, quando o Luciano, o Caleri, né, e outros jogadores entraram, né, o Wellington, mas o São Paulo não foi capaz, né, de sair vitorioso, né? E o destaque positivo do jogo de ontem, né, foi o Rames Rodrigues, né, que fez um primeiro tempo muito bom, né, enquanto o Wellington Rato, entre outros jogadores, ficaram ali apagados, né? O Juan nem pegou na bola, a bola não chegava nele. O São Paulo está fazendo uma campanha irregular pelo Brasileirão. Já liga aí o alerta do São Paulo, que em 21 jogos está com 28 pontos, né? São 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. 25 gols a favor e 25 gols a favor e 21 contra, né? Um saldo positivo de 4 gols. Se em casa o São Paulo ele tem a 6ª melhor campanha com 23 pontos em 11 jogos, né? São 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, fora de casa é um desempenho assustador, né? O São Paulo não ganhou de ninguém. 10 jogos com 5 empates e 5 derrotas, né? Apenas 5 pontos, né? A terceira pior campanha fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos do São Paulo agora quinta-feira, dia 31, né? O São Paulo enfrenta a LDU no Morumbi, né? Jogo de volta, Morumbi vai estar cheio, e o São Paulo precisa reverter o resultado, né? O gol do Lucas salvou aí, deixou o São Paulo vivo para o jogo de volta. O São Paulo precisa ganhar por 2 gols de diferença, fazer como fez contra o São Lourenço, conseguiu furar ali a defesa bem sólida do São Lourenço e ganhou por 2-0. São Paulo precisa repetir esse feito, né, que fez contra o São Lourenço, contra o Corinthians pela Copa do Brasil, né? Então não é impossível, certo? Se o São Paulo ganhar de 1-0 por 1 gol de diferença, a disputa ela vai para os pênaltis. O vencedor enfrenta Defensa e Justiça ou Botafogo, né, que é os outros times que estão disputando aí as quartas, né, da Sul-Americana, certo? Então, quinta-feira agora, 7 horas da noite no Morumbi. Morumbi tem que ter toda aquela atmosfera que teve contra São Lourenço e contra o Corinthians, né, para que o São Paulo possa avançar para as semifinais da Copa Sul-Americana, certo? Depois o São Paulo enfrenta o Coritiba no domingo, dia 3 de setembro, né, pelo Brasileirão. E depois, na quarta-feira, dia 13 de setembro, enfrenta o Internacional lá em Porto Alegre, às 9h30. E aí, no dia 17 de setembro, vem a primeira partida da final da Copa do Brasil, lá no Maracanã. Hoje foi o sorteio, né, da Copa do Brasil, e o São Paulo vai decidir, vai jogar a última partida, a partida de volta, no Morumbi, que vai acontecer no domingo, dia 24 de setembro, às 5 horas da tarde. Nesse meio tempo, o São Paulo ainda enfrenta no Morumbi, no dia 20 de setembro, o Fortaleza, né, às 9h30. Então a sequência é Coritiba em casa, Internacional fora. Aí vem a primeira final da Copa do Brasil contra o Flamengo fora, no Maracanã. Depois o São Paulo enfrenta o Fortaleza
em casa. E no domingo, dia 24, vem a segunda partida da final da Copa do Brasil, no Morumbi, contra o Flamengo. E aí depois, para encerrar o mês de setembro, o São Paulo enfrenta no sábado, dia 30, o Corinthians. Ainda não foi definido o horário, certo? Então, essa é a campanha aí do São Paulo, né, no Brasileirão, Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil, né, que está na final. O sorteio foi hoje. Pelo futebol feminino, ontem lá no Ramalhão, estádio do Santo André, no Bruno Daniel, o São Paulo perdeu a primeira partida da semifinal do Brasileirão Feminino, né, por 3-1 para a equipe do Ferroviária de Araraquara, que é uma forte equipe. A Aline Milene, ela fez o gol do São Paulo, a Lari fez 2 gols pela Ferroviária e a Barrinha, né, marcou 1. O São Paulo enfrenta, né, a Ferroviária no jogo de volta lá em Araraquara no dia 3 de setembro. Vem o jogo de volta, vai ser difícil, mas o São Paulo precisa acreditar que é possível derrotar a equipe da Ferroviária. E antes disso, o São Paulo enfrenta o São José, né, pelo Paulista Feminino no dia 30 de agosto. Jogo esse que vai acontecer lá no CT da Barra Funda, né, no Centro de Treinamento Laudo Natel. E aí, depois da partida de volta da semifinal, o São Paulo enfrenta o Realidade Jovem. Pelo Paulista Feminino, o São Paulo ele faz uma campanha boa, né? O terceiro colocado, com 18 pontos em 9 jogos, são 6 vitórias, 3 derrotas, e nenhum empate, né? São 23 gols a favor contra 6, né? 6 gols contra. Então é isso, né? Próxima partida do feminino é contra o São José, depois encara a Ferroviária fora pelo jogo de volta da semifinal e depois enfrenta o Realidade Jovem pelo Paulista Feminino, né? E já o basquete do São Paulo, né, uma campanha desastrosa no Paulista, né? Nos últimos 4 jogos o São Paulo só ganhou 1, contra o São José, que foi no dia 5 de agosto. O São Paulo ganhou por 77-66, depois perdeu para o Mogi das Cruzes por 90-82, depois para o Corinthians por 92-90, primeira derrota do São Paulo para o Corinthians, e terça-feira, dia 22, o São Paulo perdeu para o Bauru, né, por 86-77. O São Paulo está em 7º lugar no Paulista de basquete, né? São 2 vitórias e 3 derrotas, né? Uma campanha irregular. Não dá para entender o que está acontecendo, né, no elenco do São Paulo, no basquete masculino, né? Tá difícil. E só para repassar umas informações, os jogadores lesionados do São Paulo, né? E a gente com disputa de Sul-Americana, né? Jogo de volta pelas quartas final da Sul-Americana e final do Brasileiro, e a situação do São Paulo é a seguinte, né? Os jogadores lesionados são o seguinte, né? Nós temos o Igor Vinícius se recuperando de uma pubalgia. O pessoal diz que demora muito para recuperar pubalgia e é só no dia a dia, enfim, ele já faz trabalho nos gramados, ainda não participa efetivamente dos treinamentos, né, e não dá para o DM não estabelece um prazo. O Valse, ele tá há muitos anos sem jogar pelo São Paulo. Nesse início de ano ele foi emprestado para o Juventude, ele que é um ótimo zagueiro, bate muito bem na bola, fez um gol de falta, acho que em 2020 ou 2019, contra o Corinthians, pelo Sub-20 do São Paulo, um chute de falta assim, com muita categoria, quase do meio de campo, né? É um ótimo zagueiro, mas convive aí, né, com muitas lesões. Ele está quase 900 dias sem jogar, embora nesse meio tempo ele disputou algumas partidas pelo Juventude, que ele estava emprestado esse ano, só que ele começou a sentir muitas dores, e aí o Juventude devolveu ele para o São Paulo, né? Ele fez uma cirurgia complicadíssima no joelho e tá há um tempão aí, né, sem jogar.
O Caio Paulista, ele teve um estiramento muscular na parte posterior da coxa direita, né? Então vai levar ainda algumas semanas, talvez um mês ainda para voltar para os gramados. O Beraldo sofreu uma entorse no tornozelo direito, né? Pode ficar até 1 ou 2 meses parado e se isso acontecer, acaba perdendo as 2 partidas da final da Copa do Brasil. O Ferrarese, ele está em fase final de recuperação, deve estar apto para jogo no finalzinho de setembro e começo de outubro. O Erisson, ele teve um estiramento na coxa esquerda, né? E em abril, né? Esteve perto de um retorno, chegou a viajar para Colômbia, né? Mas depois ele teve um estiramento na fibrose, que é a cicatrização da antiga lesão muscular, e aí ele, né, saiu com dores contra o Bahia também, né? Jogou alguns minutos contra o Bahia, segue machucado. O Galopo, que teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, ele provavelmente retorna em outubro ou novembro, né? Também o DM também não informa, tenta ser bem cauteloso quanto a isso. E o David, né, teve diagnosticado um edema ósseo no joelho direito e uma lesão ligamentar no tornozelo direito, né, após o jogo o último jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, né? Então o David provavelmente ele não joga mais pelo São Paulo, né, porque ele está emprestado até o final do ano, né? O atleta pertence aí ao Internacional. Bom, então é isso, né? Esse é o quadro aí dos lesionados no São Paulo, né? Deixa eu só verificar aqui se de repente eu esqueci de algum jogador. O João Moreira retornou ontem, né? Mas foi colocado na lateral esquerda, ele que é lateral direito. O Patrick também está lesionado, acabei esquecendo do Patrick, lateral esquerdo, né? Por isso que o João Moreira ele foi improvisado na lateral esquerda, né? E ainda temos o Caio Mateus, né? Aliás, o Caio Mateus ele estava lesionado, mas ele voltou a disputar partidas pelo Sub-20 do São Paulo, né? Acredito que para readquirir a forma, ter ritmo de jogo, inclusive a última partida do Sub-20 do São Paulo, ele anotou um gol contra o Red Bull Brasil, se eu não me engano. Bom, é isso, vou ficando por aqui. Sigam a gente aí nas redes sociais, curtam aí o vídeo, compartilhem, comentem e até a próxima. Falou!